A Basílica de São Pedro no Vaticano é como se fosse a pontinha de um iceberg histórico. Essa estrutura impressionante que a gente vê hoje, na verdade, foi construída sobre outra estrutura mais antiga, que é a Basílica dos tempos do Imperador Constantino, que por sua vez também tinha sido construída sobre outra estrutura ainda mais antiga, que era uma necrópole, né? Literalmente uma cidade dos mortos, um complexo funerário mais antigo do que o próprio cristianismo. E tudo isso está lá até hoje, tendo como seu eixo principal nada mais, nada menos do que o túmulo do apóstolo Pedro, né? Ou pelo menos é o que alguns dizem. Nesse vídeo, então, a gente vai descer por essas camadas subterrâneas para examinar melhor as partes mais profundas dessa história e analisar, claro, os principais argumentos contra e a favor dessa ideia de que a basílica foi realmente edificada sobre o corpo de Pedro. Antes, eu agradeço a Insider, né, que está apoiando esse vídeo. Se você ainda não conhece a Insider, que faz, por exemplo, camisetas como essa, né? Hoje eu tô com camisetas de manga comprida porque deu uma esfriada aqui em Belo Horizonte. São camisetas com tecnologia anti-odor que não precisam ser passadas, não desbotam, são extremamente práticas e confortáveis. Então, se você quiser conhecer os produtos da Insider, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no QR Code em algum lugar aí na tela. E você pode usar o cupom ESTRANHA para ter pelo menos 15% de desconto em todo o site. Então, valeu, Insider. E dito isso, vão voltar lá para a Basílica de São Pedro e para suas estruturas subterrâneas. Bom, então para começar essa história, a gente precisa voltar pelo menos para o 8º século antes de Cristo, quando Roma ainda era uma cidadezinha modesta às margens do rio Tibre. Nessa época, o Vaticano ainda não era exatamente parte da cidade, né? Na verdade, o que a gente chama de Vaticano hoje era um espaço do outro lado do rio Tibre, que era parte de uma região maior chamada Ager Vaticanus, né? O Campo Vaticano. Esse nome Vaticano talvez venha de Vates, né? O Vates, que significa profeta, aquele que faz vaticínios, ou talvez venha de um termo etrusco, ou talvez venha até do nome de um deus que é mencionado em algumas fontes, né? Não muitas, mas em algumas fontes antigas, que é um tal de Deus Vaticanus, né? Mas essa etimologia, né, a origem desse nome já era bem controversa na antiguidade, então não dá para ter certeza exatamente de por que a região acabou recebendo esse nome. O que a gente pode ter um pouco mais de certeza é que era uma região que era pouco valorizada, né? Ela não era muito cobiçada pelos antigos romanos, e a gente tem, por exemplo, o historiador romano Tácito escrevendo no 1º século depois de Cristo, que diz que os distritos do Vaticano eram terras insalubres e pestilentas. E tem também outras fontes que comentam que as terras dali não eram muito férteis. E por causa disso, o Vaticano acabou se tornando mais conhecido na antiguidade por outra finalidade, que até tem a ver com pessoas mexendo ali na terra, mas não necessariamente no sentido agrícola, né? Porque o que acontece é o seguinte, é que os romanos não costumavam enterrar os mortos dentro da cidade. Isso era até proibido por lei. Nas famosas leis das 12 tábuas, né, de mais ou menos 450 a.C., tem uma lei que diz: não sepultem nem queimem um cadáver dentro da cidade. Então, como que os caras faziam, né? Eles enterravam os mortos em regiões mais afastadas, seguindo o curso das estradas que saíam de Roma. E uma dessas estradas, né, a Via Cornélia, passava justamente pela região do atual Vaticano. Então, ao longo dessa estrada, foram se acumulando vários túmulos e mausoléus, tanto de famílias ricas quanto sepulturas também um pouco mais simples. E com o passar do tempo, uma verdadeira cidade de mortos, né, uma necrópole, acabou sendo estabelecida ali. Então esse é o primeiro detalhe importante sobre o Vaticano pré-cristão que a gente precisa entender. E outro detalhe muito importante também sobre esse Vaticano mais antigo é que o Vaticano teve também outra estrutura famosa, já no 1º século depois de Cristo, que foi o chamado Circo de Nero. Na verdade, essa estrutura foi construída pelo imperador Calígula por volta do ano 40 como uma propriedade particular, né, para receber principalmente corridas de biga e quadriga, que era uma coisa que ele gostava bastante. Só que mais tarde o imperador Nero herdou essa propriedade e transformou o espaço num lugar de espetáculos públicos, incluindo aí execuções públicas. E segundo algumas tradições, uma das pessoas executadas no Circo de Nero foi justamente o apóstolo Pedro, né, que dá nome, claro, à atual Basílica de São Pedro, supostamente construída em cima do corpo dele. Então, nesse ponto, a gente já pode entrar propriamente nas tradições sobre o martírio de Pedro e ver ponto a ponto a relação delas com as estruturas atuais do Vaticano. Então vamos começar pelo Novo Testamento, né? Nos textos do Novo Testamento, Pedro é o que tem mais destaque entre os 12 apóstolos. Nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, ele é sempre mencionado em primeiro lugar na lista dos apóstolos e muitas vezes Pedro fala em nome dos outros discípulos, né? Ele é o primeiro também a fazer a confissão de fé de que Jesus é o Cristo, né, o Messias, e depois da ressurreição de Jesus, ele também tem um papel central no início da pregação cristã, segundo aparece ali no livro dos Atos dos Apóstolos. E claro, tem outra passagem muito importante também no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz para ele o seguinte: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né, ou do inferno, do submundo, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus,
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem recebeu várias interpretações desde os primeiros séculos do cristianismo, mas acabou se consolidando, pelo menos no catolicismo ocidental, principalmente a partir do quarto e quinto séculos, como uma referência à autoridade máxima apostólica de Pedro, e também dos bispos de Roma, que eram vistos como sucessores de Pedro. E isso, claro, tem tudo a ver com o longo e complexo desenvolvimento histórico da figura do Papa, só que é melhor a gente deixar isso para um vídeo específico, porque a história realmente é bem complicada. Mas voltando às tradições sobre Pedro, outra tradição antiga que é muito importante sobre Pedro é o que diz respeito à sua morte. No próprio Novo Testamento já existe uma referência sutil ali sobre o martírio do apóstolo. No final do Evangelho de João, Jesus diz para Pedro o seguinte: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te amarrará, e te conduzirá para onde não queres. E o texto continua dizendo assim que Jesus disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. O texto não diz exatamente, de forma explícita, como que Pedro seria executado, ou foi executado, mas outros textos um pouco posteriores dizem. Orígenes de Alexandria, por exemplo, escrevendo por volta de 230 d.C., diz o seguinte: Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, como ele próprio havia pedido para sofrer. Outra fonte, que é um livro chamado Atos de Pedro, do final do segundo século, coloca Pedro dizendo as seguintes palavras: suplico-vos, executores, que me crucifiqueis assim com a cabeça para baixo, e não de outra forma, e a razão disso direi àqueles que ouvirem. E a partir daí, Pedro faz um longo discurso sobre o simbolismo da cruz e relaciona o fato de ele estar de cabeça para baixo com o tema da queda, do pecado. Então aqui a ideia não é que Pedro se sentia indigno de morrer da mesma forma de Jesus. Essa versão, que é mais conhecida hoje, de que ele não quis ser crucificado exatamente da forma como Jesus foi, por isso ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, só surge aparentemente ali entre o quarto e o quinto século depois de Cristo. A primeira vez que ela aparece, ou pelo menos até onde eu encontrei, é num texto de São Jerônimo em que ele diz: das mãos de Nero, Pedro recebeu a coroa do martírio, sendo pregado na cruz com a cabeça voltada para o chão e os pés erguidos para o alto, declarando que não era digno de ser crucificado do mesmo modo que o seu senhor. E aqui é interessante que Nero aparece nesse relato como sendo o executor de Pedro, só que lá nos Atos de Pedro, que é o outro texto mais antigo, o prefeito Agripa é que é responsabilizado pela morte do apóstolo, e Nero, inclusive, fica irritado com ele por ele ter matado Pedro sem avisar o imperador, porque, abre aspas, ele, Nero, pretendia puni-lo de maneira ainda mais cruel e severa. Mas seja como for, a versão que se consolidou com o tempo foi a de que Pedro foi realmente executado nos tempos de Nero, mais especificamente no circo de Nero, ou próximo ao circo de Nero, que, como a gente viu, ficava lá no Vaticano. E por ali mesmo, onde ele morreu, o apóstolo teria sido enterrado. E esse é um ponto-chave aqui para nós, porque várias fontes antigas apontam o Vaticano realmente como lugar de sepultamento de Pedro. O bispo e historiador antigo Eusébio de Cesareia, por exemplo, escrevendo em meados do quarto século, cita uma carta do presbítero Gaio, do início do terceiro século, que dizia o seguinte: posso mostrar-te os troféus dos apóstolos, porque se queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos que fundaram esta igreja. Esses troféus ou memoriais são referências aos túmulos de Pedro no Vaticano e do apóstolo Paulo na Via Ostiense, que é uma estrada romana onde fica a atual Basílica de São Paulo extramuros, que marca ali supostamente o lugar de martírio de Paulo. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse tal troféu de Pedro, mencionado por Gaio, mas por enquanto o que importa é esse testemunho antigo de que já nos primeiros séculos do cristianismo havia uma tradição de que o corpo de Pedro estava enterrado no Vaticano. E é por essa razão que quando o imperador Constantino, no quarto século, começa a promover o cristianismo no Império Romano e a construir monumentos ligados à história de Jesus e dos santos, ele manda fazer uma basílica em honra ao apóstolo Pedro, precisamente ali, no Vaticano. O problema é que o ponto tradicional apontado ali como túmulo de Pedro ficava numa encosta íngreme que há muito tempo vinha sendo usado como uma necrópole, como a gente viu, um complexo funerário. Então tinha esse impeditivo, porque você não poderia violar sepulturas, era proibido por lei, e você também não podia, ou pelo menos era difícil fazer arquitetonicamente, em termos de engenharia, uma basílica, uma obra grande num ponto tão íngreme como era a região ali do Vaticano. Mas assim, o cara era o imperador, então nada disso foi exatamente impeditivo, e o pessoal a serviço do imperador Constantino simplesmente cortou a colina do Vaticano, encheu o vale adjacente
com os detritos retirados depois desse corte e criou uma plataforma, né, um espaço plano ali gigantesco, onde foi então construída a antiga Basílica de São Pedro, inaugurada por volta do ano 326. E uma coisa muito impressionante dessa obra, né, que é toda ela muito impressionante, mas um ponto específico impressionante dessa obra é que boa parte da necrópole acabou sendo preservada durante a construção da basílica. A parte mais elevada foi realmente completamente destruída, só que as sepulturas das partes inferiores da necrópole foram aterradas, né, e com isso elas ficaram praticamente intactas, né, preservadas debaixo da terra, com todos os seus afrescos, mosaicos, esculturas e tudo isso debaixo ali da basílica. Então, assim, por mais de 1000 anos, essa primeira camada, que era a necrópole, ficou ali escondida, enquanto a segunda camada, que era a antiga Basílica de São Pedro, era visitada por peregrinos de várias partes do mundo. Só que essa segunda camada também acabaria sendo coberta por uma terceira camada, que é a atual e mais visitada ainda Basílica de São Pedro. E para a gente entender isso, né, o surgimento dessa terceira camada, então, a gente precisa pular lá para o começo do Renascimento, que é quando o Papa Nicolau V, em 1447, começou a considerar uma ampla reforma da Basílica de São Pedro por causa dos desgastes que já estavam se acumulando por ali. Mas o que acabou acontecendo foi mais do que uma simples reforma, né? Porque quem acabou realmente tomando uma decisão mais radical para resolver os problemas da antiga Basílica foi o Papa Júlio II, em 1506. E o que ele decidiu fazer, na verdade, foi demolir completamente a antiga basílica e construir uma nova por cima, muito maior e mais grandiosa, no estilo característico da época, que era o estilo renascentista. Essa nova basílica, que é a basílica atual, né, levou mais de 120 anos para ser finalizada e foi consagrada só em 1626 pelo Papa Urbano VIII. É esse o edifício que a gente conhece hoje, né, com as artes ali de Michelangelo, Bramante, Rafael e vários outros artistas importantíssimos. Então essa paisagem que a gente vê lá no Vaticano hoje é só a ponta de um iceberg, praticamente, né? Embaixo dela tem o extrato da antiga Basílica dos Tempos de Constantino, e mais para baixo ainda, cerca de 10 a 12 metros abaixo do piso da nova Basílica, está a necrópole do Vaticano, com as antigas tumbas e mausoléus não cristãos, na sua maioria, e alguns cristãos também, entre eles, segundo alguns dizem, o próprio túmulo de São Pedro. E nesse ponto a gente pode retomar aquela questão lá do troféu de Pedro, né? Porque o que acontece é o seguinte: durante a construção da antiga basílica, os construtores a serviço de Constantino encontraram uma estrutura que foi identificada como sendo o tal troféu de Pedro, né? Que é mencionado lá por Gaio e por isso também é chamado de troféu de Gaio. Essa estrutura era uma espécie de nicho memorial de quase 3 metros de altura, né, entre 2,5 e 3 metros de altura, por 1,5 metro de largura, que tinha sido feita de tijolos contra uma parede vermelha, tudo isso no estilo típico das estruturas funerárias romanas do segundo século depois de Cristo, né, segundo, terceiro século. E por causa da possível relação dessa estrutura com o apóstolo Pedro, esse nicho não só foi preservado lá durante a construção da antiga basílica, como ele também acabou servindo como o eixo central em torno do qual todo o edifício da basílica foi planejado. O altar principal da basílica, inclusive, foi construído exatamente acima do troféu. E séculos depois, quando Júlio II ordenou a construção da nova basílica, lá no século XVI, os arquitetos renascentistas também fizeram questão de preservar essa estrutura e construíram o novo altar principal, também alinhado com ela. E, para completar, o Bernini, né, o escultor do século XVII, criou essa estrutura impressionante de bronze, que ainda está lá até hoje, marcando esse ponto simbólico. As 4 colunas do chamado baldaquino de São Pedro sobem exatamente do ponto onde está o troféu de Gaio, que por sua vez está acima de uma sepultura da antiga necrópole, onde foram encontrados ossos que alguns acreditam ser os ossos de Pedro. Agora, a questão é, né, são realmente os ossos de Pedro mesmo, né? Será que esse é realmente o túmulo do apóstolo Pedro? Então, vamos analisar agora os argumentos a favor e depois os argumentos contra essa ideia. E a gente pode começar por um argumento que já foi antecipado aqui no vídeo, né, que é que tem uma fonte textual do IV século, que é a História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, que cita uma fonte perdida do III século, que é o texto lá do presbítero Gaio, que menciona um memorial de Pedro no Vaticano. E de fato foi encontrado um memorial, né, o tal troféu de Pedro, ou troféu de Gaio, que bate com essa referência. Só que assim, né, esse poderia ser um memorial para qualquer outra pessoa também, né, já que não tem nenhum nome gravado nele e nem nenhum símbolo específico que aponte para a figura de Pedro, ou de um apóstolo, ou mesmo de um cristão, ou de um judeu. Mas aí, contra essas dúvidas, a gente poderia entrar com um segundo argumento favorável, que é que nas paredes próximas à estrutura identificada como troféu de Pedro, tem várias inscrições antigas ali, né, inclusive com símbolos cristãos, e uma delas, segundo a arqueóloga Margherita Guarducci, diz Petrus eni, né? Pedro está aqui, em grego. Não tem como datar essa inscrição com absoluta precisão, mas é possível sim
que ela seja um testemunho de que cristãos, logo nos primeiros séculos ali, né, talvez no segundo século mesmo, já acreditassem que Pedro estava enterrado ali. Agora, eles poderiam estar enganados também, né? Isso poderia ser um falso túmulo, talvez. E aí, para responder essa dúvida, a gente poderia ir para o terceiro argumento favorável, que é que em 1942 foram feitas escavações no local ali para preparar um túmulo para o Papa Pio XI, porque essas grutas do Vaticano já eram utilizadas, né, já vinham sendo utilizadas há um tempo para sepultamento de alguns papas. E durante essas escavações para a sepultura do Pio XI, né, supervisionada pelo Pio XII, a antiga necrópole romana foi meio que redescoberta e arqueólogos passaram os 10 anos seguintes escavando esse ponto embaixo da Basílica de São Pedro. E uma coisa que foi descoberta nesse período foram justamente fragmentos ósseos numa cavidade próxima ao troféu de Pedro. E esses fragmentos foram examinados por um antropólogo da Universidade de Palermo na década de 60, e a conclusão foi que eles pertenciam a um único indivíduo, um homem robusto, de constituição forte, que teria morrido entre os 60 e 70 anos. E isso casaria bem com o perfil esperado de Pedro, né, um pescador galileu que teria morrido mais ou menos nessa faixa etária. E tem mais, né? Essa análise que foi feita na década de 60 constatou também que esses ossos originalmente tinham sido cobertos por um tecido púrpura com fios de ouro, o que indica que eles eram de alguém considerado muito importante, talvez até venerado. Bom, mas beleza, então os argumentos favoráveis parecem fortes, né? Quais são os argumentos contrários, então? Então, o primeiro argumento contrário é que, na verdade, as leituras feitas ali das inscrições próximas ao troféu de Gaio, infelizmente, não são tão conclusivas. Nem todos os estudiosos concordaram na época, e nem concordam hoje, com as interpretações que foram feitas pela Margherita Guarducci, né, dessas inscrições. O arqueólogo Antônio Ferrua, por exemplo, que participou das escavações originais do local, era extremamente cético sobre a leitura Petrus Eni. Como escreveu um historiador chamado John Walsh, né, que escreveu um livro interessante sobre esse assunto, tem havido muita discussão em torno dessa afirmação, né, de que a inscrição realmente diz Pedro está aqui, e vários estudiosos manifestaram forte discordância. Os próprios materiais são frágeis e tênues demais para permitir uma decisão definitiva, mas é preciso dizer, e ele coloca a opinião dele aqui, que a teoria da doutora Guarducci parece de fato bastante plausível. Mas ainda assim, né, mesmo se a gente considerasse que a inscrição de fato diz Pedro está aqui, isso provaria simplesmente que alguém, que a gente não sabe exatamente quem, em algum momento, que a gente não sabe exatamente quando, acreditava que isso era verdade, ou pelo menos queria que outros acreditassem que isso era verdade. Então, assim, essa inscrição sozinha não é de forma alguma prova suficiente, nem de longe, de que Pedro está ou estava ali. Então, o primeiro problema é essa incerteza a respeito das inscrições. E um segundo problema tem a ver com a questão lá dos fragmentos ósseos. Quando começaram as escavações na área do Troféu de Pedro, né, na década de 1940, foram encontrados fragmentos ósseos, como a gente viu, numa cavidade próxima à parede vermelha que compõe ali o cenário onde está o Troféu de Pedro. E a análise inicial indicou que esses ossos eram de várias pessoas diferentes, incluindo até alguns animais. Só mais tarde é que uma caixa com ossos supostamente retirados do local veio à tona e foram esses ossos que foram analisados na década de 1960 e resultaram no perfil do homem robusto lá na faixa de 60 e 70 anos. Então esses fragmentos ósseos que hoje são considerados por alguns como sendo relíquias de São Pedro, na verdade têm uma origem bem mais duvidosa do que a gente gostaria. Eles não foram encontrados in situ, né, como se diz na arqueologia, né, não foram encontrados no lugar. Não foram ossos que os arqueólogos encontraram lá no local, registraram adequadamente o contexto da descoberta e levaram para análise. Não, foram ossos obtidos de uma caixa, guardados por um funcionário do Vaticano por anos, que tinha recebido, segundo ele, esses ossos de outro funcionário do Vaticano, que supostamente, à noite, na ausência dos escavadores profissionais, teria retirado os ossos do local para deixar esses ossos num lugar mais protegido, né, segundo ele entendia. Então, assim, é uma história muito confusa, né, e cheia de rivalidades também entre essas figuras, né, o Antônio Ferrua e a Margherita Guarducci, rivalidades por posições de poder, ali por prestígio, respaldo. Então tem uma nuvem, né, um ruído muito grande em torno dessa história que acaba, querendo ou não, reduzindo o peso que esses ossos têm como evidência propriamente arqueológica ou histórica. E outra coisa, né, mesmo que não tivesse nada disso, né, que esses ossos tivessem sido recolhidos bonitinhos, né, com 100% de confirmação de que esses ossos foram extraídos do Troféu de Pedro, que eles pertenciam a um homem com um certo físico, né, com uma certa idade, isso também não seria suficiente para provar que esse homem era Pedro, né? Poderia ser um homem robusto, ali, um romano robusto qualquer da época, entre 60 e 70 anos. Então, assim, todas as evidências favoráveis são ou incertas ou muito indiretas. E o fato é que nem
nem a Igreja Católica tem uma posição final sobre esse assunto. No final da década de 60, o Papa Paulo VI, né, no contexto ainda dessas análises, investigações, etc., ele chegou a fazer um discurso de que os restos mortais de Pedro tinham sido identificados de maneira convincente. Então nem ele chega a dizer que era certeza absoluta, né, não define oficialmente, dogmaticamente isso, né, mas ele diz que acreditava que era convincente o resultado das análises. Mas, como a gente viu, né, a defesa de que esses ossos são realmente do apóstolo Pedro acaba se sustentando mais pela fé do que propriamente apenas sobre evidências. O que dá para dizer com um pouco mais de segurança, né, é que a arqueologia permite sim confirmar, sem a menor sombra de dúvidas, que cristãos nos primeiros séculos acreditavam que Pedro estava enterrado ali, mas a arqueologia não pode provar que eles estavam certos. Então, assim, independentemente dos restos mortais serem ou não de Pedro, o fato é que o troféu da antiga metrópole acabou de fato, né, realmente servindo como o eixo principal da construção de um dos monumentos mais importantes da história do cristianismo, a Basílica de São Pedro, que hoje é símbolo de um Vaticano muito diferente daquele dos tempos pré-cristãos, né, que era um campo marginal, insalubre, muito pouco valorizado. Hoje, pelo contrário, o Vaticano é um centro de poder, né, de muita riqueza e, claro, de muita história. Só esse obelisco aí no centro da Praça de São Pedro já daria um vídeo sozinho, e já deu, na verdade, que é esse aí. Fica a recomendação para assistir na sequência. E é isso, como sempre eu vou deixar as referências na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar no assunto. Não se esqueça de deixar também as suas impressões aí embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!